Enquanto eu vou falando aqui, dê uma olhada nos objetos à sua volta. Provavelmente a maioria deles é feito de plástico ou possui elementos desse tipo de material. O próprio aparelho que você está usando agora para ver este vídeo, seja ele um celular, TV ou computador, tem plástico. Mas, por algum acaso, você já parou para pensar aonde vai parar todo esse plástico depois que esses objetos são jogados fora? Você já parou para pensar qual é a situação atual do nosso planeta? O caso de uma baleia pode muito bem retratar tudo isso. Eu sou Uriel Martínez e você é muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Em março de 2019, uma baleia foi encontrada morta nas Filipinas. Este animal foi achado por funcionários de um museu denominado The Bone Collector. A espécie encontrada foi a baleia bicuda Cuvier. Ela pode medir até 7 metros de comprimento e atingir 3 toneladas, sendo que geralmente as fêmeas são bem maiores do que os machos. Até então, essa seria só mais uma notícia triste de um grande animal morto, só que o que foi depois descoberto é que acabou chocando os funcionários e ambientalistas ao redor do mundo. Dentro do estômago desta baleia estava 40 quilos de plástico, sacos de arroz, sacolas plásticas e pequenos objetos foram encontrados aos montes. Conforme disse o funcionário do museu, a quantidade de plástico era tão absurda para o tamanho desta baleia que o material estava começando a calcificar. Acredita-se, portanto, que o plástico foi o responsável pela morte desse animal. Uma lista desses objetos ficou de ser divulgado pelo museu. Essa notícia fez um famoso assunto voltar à mesa de discussões de muitos governos. O que fazer com o plástico e o lixo que ele acaba gerando. É inegável que o plástico vem a cada ano se tornando um problema cada vez maior e as soluções apresentadas até hoje foram pouco efetivas. Por outro lado, a maioria dos objetos que nos auxiliam em nosso dia a dia são feitos de plástico ou possuem elementos derivados. Sua retirada imediata provocaria um caos inimaginável e a sua substituição gradativa vem sendo estudada. Vale dizer que o uso em grande quantidade do plástico só começou a ser possível após a Revolução Industrial. Até então, apesar do nosso planeta ter mais de 4,5 bilhões de anos e o ser humano moderno aproximadamente 200 mil, nada parecido com plástico havia sido criado. Em 1839, Charles Goodyear adicionou o enxofre à borracha bruta e percebeu que a borracha se tornava mais resistente ao calor. Depois dessa descoberta, várias outras foram sendo feitas, como a criação da trinitrocelulose. Bem, tudo isso abriu caminho para a chegada de Leo Birkeland, um químico belga e considerado o pai da indústria do plástico. Leo era um grande inventor, já tendo desenvolvido processos de produção de papel para a impressão fotográfica. Só que a invenção da baquelite em 1907 mudou o mundo como conhecemos. Esse foi o primeiro tipo de plástico moderno que conhecemos. Uma das principais características da baquelite e da maioria dos plásticos foi a facilidade que ela apresentava para ser moldada e a sua resistência quando o processo estava finalizado. Birkeland fez uma fortuna com a sua invenção, mas foi após a Segunda Guerra Mundial e o grande salto tecnológico decorrente desta que o plástico passou a dominar de vez o mundo em que vivemos. Nessa época surgiu, por exemplo, o poliestireno, que gerou inúmeras variáveis cada vez mais baratas de serem fabricadas e, ao mesmo tempo, mais nocivas ao meio ambiente. E não pense que somente os animais marinhos e aves estão sujeitas a ingerirem plástico. Nós, seres humanos, também estamos sujeitos a comer plástico. Sim. Uma pesquisa realizada por um grupo de cientistas do Departamento de Biologia da Universidade de Victoria, no Canadá, concluiu que uma pessoa comum pode estar ingerindo entre 74 mil a 121 mil partículas de plástico durante um ano. Mas o que são essas partículas? Essas partículas de microplásticos são pedaços muito pequenos de material. Elas podem variar de tamanho quase microscópicos a 5 milímetros.
Ao contrário dos pedaços maiores que são facilmente visíveis. Essas partículas, por muitas vezes, passam desapercebidas pelas pessoas e também pelos animais. Algumas estimativas apontam que existem mais de 2 trilhões delas no oceano. A pesquisa foi baseada em outros 26 estudos que analisaram o quanto de plástico podia ser encontrado em animais marinhos, no sal de cozinha, em embalagens que contêm álcool e até mesmo nas garrafinhas de água mineral. A água, que é distribuída pelo encanamento dentro do sistema de saneamento básico, também foi avaliada. O estudo canadense chegou a diferenciar as pessoas por sexo e idade. As pessoas jovens do sexo feminino são as que menos consomem plástico de forma involuntária. Por outro lado, os adultos do sexo masculino estão no topo do ranking. A questão é que os diferentes tipos de plásticos, assim como afetam os animais, também podem provocar efeitos no corpo humano. Estudos relacionados a essa área estão começando agora. Todavia, já existe uma ideia de como o plástico afeta a nossa saúde. Muitos médicos acreditam que o plástico pode desenvolver novas patologias ou agravar algumas que já existem. O PVC, um dos tipos de plástico, possui substâncias que são cancerígenas quando liberadas. É claro, também há uma preocupação com a parte funcional do corpo. Assim como a ingestão de plástico, no caso da baleia, atrapalhou o sistema digestivo dela, o mesmo pode acontecer com o ser humano, caso uma grande quantidade venha a ser ingerida. O plástico pode obstruir a passagem de alimento ou provocar inflamações no estômago ou no intestino. Somando a isso, pode vir uma dificuldade do corpo em absorver os alimentos e, consequentemente, sais minerais e vitaminas deixariam de circular. Por algum acaso, você já se perguntou qual é a situação do Brasil em relação ao plástico? Infelizmente, eu tenho péssimas notícias para passar para vocês. Conforme um relatório da organização WWF, o Brasil é o 4º país que mais gera lixo em todo o planeta. Esse documento foi divulgado em 2019 e aponta que o nosso país produziu 11,3 milhões de toneladas. Somente Estados Unidos, China e Índia geram mais lixo plástico do que os brasileiros. E o que mais chamou a atenção é que 91% do lixo foi coletado e, porém, apenas 1,28% foi reciclado. Sendo assim, conforme os cálculos, 2,4 milhões de toneladas são descartados de maneira irregular. Parte dela vai para rios e, obviamente, para o oceano. Um estudo publicado pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, que teve a colaboração do Instituto Socioambiental dos Plásticos, mostra muito bem esse cenário. Pesquisadores analisaram praias do litoral paulista para tentar entender qual o tipo de lixo mais comum. E, para a surpresa de todos, o resultado foi que nas praias, 95% do lixo encontrado é plástico. Atualmente no Brasil, algumas leis vêm sendo criadas para restringir o uso do plástico e melhorar o processo de descarte e reciclagem do mesmo. Uma das leis ficou muito famosa recentemente foi o banimento do uso disso aqui, canudinhos plásticos, em estabelecimentos comerciais e em vários estados e cidades brasileiras. Notícias envolvendo canudos plásticos e mortes de animais, como as tartarugas marinhas, se tornaram recorrentes nos últimos anos. Além da ingestão do material, que por si só pode acabar matando o animal, por vezes, o canudo fica preso nas vias respiratórias da tartaruga e matando ela afogada. Mundialmente, o problema do plástico se torna algo ainda maior. No Oceano Pacífico, existe uma região na qual há uma concentração quase inacreditável de plástico. Esse local possui até mesmo um nome: Grande Mancha do Lixo do Pacífico. Fica localizada entre a costa dos Estados Unidos, lá na Califórnia, e do Havaí. Ao todo, ela possui 1,6 milhões de metros quadrados, com uma estimativa que abrigue aproximadamente 79 mil toneladas de lixo. Essa área é 2 vezes maior que a França. Uma organização ambiental chegou a protocolar um pedido da ONU para que esta ilha de lixo fosse registrada como um país e fosse reconhecida como tal. Pessoas famosas como Al Gore apoiaram a iniciativa. Para os próximos anos,
Os sinais são mais ainda alarmantes. O Departamento de Ciência do Governo do Reino Unido divulgou um estudo no qual foi feita uma projeção da situação dos oceanos para os próximos anos. Até 2025, a quantidade de plástico irá triplicar em relação ao que se tem hoje em dia. Em 2016, no Fórum Econômico Mundial de Davos, foi divulgado uma estimativa de que em 2050 os oceanos terão mais pedaços de plástico do que peixes em questão de massa. Ou seja, se somarmos o peso do plástico jogado no mar, ele será maior do que o de todos os peixes existentes. O fato é que o plástico é uma invenção relativamente recente na história da humanidade e do planeta. Mesmo assim, conquistou o planeta e está em praticamente todos os lugares. A questão agora é saber se será possível remediar os danos causados por esse material e se existe alguma forma de substituí-lo de forma viável ou de utilizá-lo com consciência. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas eu deixo aquele abraço bem apertado para todos vocês.